a família que está vivendo um grande dilúvio. Quando você pega essa expressão no próprio texto Mabul, que é uma expressão hebraica, fala de inundação. Só que quando você atenta para essa palavra no hebraico, Nabul, ela fala de inundação, ela fala de enchente. Figuradamente, o sentido aqui é enxurrada, o sentido aqui é aquilo que destrói. Então, essa palavra dilúvio na Bíblia, apesar dela ter essa suavidade apenas de inundação ou enchente, figuradamente é aquilo que pode causar destruição. O mais interessante é que há um autor que escreveu um livro recentemente que se tornou best-seller, que ele mostra que a família cristã ela está vivendo uma tormenta. E nunca, escutem bem o que eu vou dizer, nunca a família ela vive sem tormenta. Quando nasce o filho, aí o filho vem, é a criança, é a moça, é o rapaz, nunca deixa de ter problema. Você não sabe se esse filho vai ser obediente ou vai ser desobediente. Você não sabe se essa filha vai ser sincera, vai ser fiel ou vai lhe causar vergonha. Dentro da família nós temos as tormentas do dia a dia, como por exemplo, conflitos, dificuldades dentro do lar. Ontem eu falei que o próprio John Stott, ele fala que os casais cristãos estão se divorciando até mais que os casais não cristãos. Nós temos as tormentas do dia a dia que elas entram para dentro da nossa família. Não há nenhuma família perfeita em todo o Velho Testamento. Se vocês analisarem, o primeiro homicídio acontece dentro de uma família de pais verdadeiramente criados por Deus, como Adão e Eva, quando o próprio Caim matou seu irmão Abel. A Bíblia diz lá em 1 João 3, 12 e 18, que ele era do maligno, ou seja, dentro da família tinha um maligno. Quando nós vamos para a história de Jacó, conflitos também estão envolvidos no relacionamento de dois jovens que se casaram debaixo de muita oração, Isaac e Rebeca, Gênesis 24. Na verdade eles oram, Deus dá gêmeos, a Bíblia diz que vem gêmeos, mas houve um conflito. Quais os conflitos? A própria Rebeca não vivia feliz por causa das noras. A Bíblia também diz que os dois irmãos viviam em conflitos. E os pais, como o Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Perceba que dentro dessa unidade familiar havia problemas. De modo que não há uma família no Velho Testamento que não tivesse tumulto, que não tivesse problema. Porém, o que eu quero falar aqui nesta noite é que eu quero que vocês me escutem com muita atenção. Porque as nossas famílias, elas estão sendo dominadas, atingidas por grandes dilúvios. Eu poderia falar de vários, mas eu vou pontuar alguns aqui esta noite. O primeiro dilúvio que eu quero pontuar é que nós vivemos o dilúvio dominado ou dominando as famílias, o materialismo e o consumismo. Hoje, para muitos, o que vale não é a pessoa em si, o que vale é o bem que ela tem. O que vale é a posse que ela tem, o que vale é o dinheiro que ela tem, o que vale é o que ela consome. E quando isso vai acontecendo, as pessoas vão perdendo a noção do valor da pessoa, vão perdendo a noção da dignidade humana, de modo que o que mais vale é o carro, é a casa, é o dinheiro, é o status. É tão claro isso que quando uma pessoa perde o poder aquisitivo, muitos cometem suicídio. Nós sabemos de pessoas que, na verdade, eram poderosas, mas de repente perdeu todos os bens. Qual foi o caminho que ele entrou? O suicídio. Há um caso ali no Rio de Janeiro de um homem que perdeu os bens, um grande empresário. Ele tirou a vida dele, da esposa e de todos os filhos. Por quê? Porque era uma família de nome e como eles estavam atrelados só com os bens, o consumismo, o materialismo, destruiu a vida daquela família. Quando você lê Mateus 13, 22, Jesus disse que a semente que cai entre os espinhos, ela é sufocada por causa da riqueza e dos prazeres desta vida. Ou seja, o consumismo destrói a família. Há pessoas que deixam de servir a Deus, deixam de se congregar, quando se tornam poderosas ou financeiramente ricas.
Elas deixam de servir a Deus, deixam de vir para a igreja. Estão mais atreladas à sua chácara, à sua casa, ao seu poder e à sua riqueza, de modo que o que vale para aquela pessoa são os seus bens. Isso é tão prejudicial que existem hoje países que as pessoas não são valorizadas pela sua dignidade humana, mas sim pelo bem que ela possui. Mas nós podemos ainda também destacar o relativismo moral. O relativismo moral, jovens que estão aqui, é presente nas universidades, é presente no seio social. E o que nós temos hoje no relativismo moral? No relativismo moral, nós temos aquela ideia de que não há verdade absoluta. Aquela ideia que a tua verdade, ela é verdade para você, mas também não pode ser verdade para mim. Nesse relativismo moral, na pós-modernidade, as universidades francesas trouxeram para o Brasil e para o mundo, através de Michel Foucault, Jean Baudrillard, eles trouxeram ensinos que maculam o verdadeiro valor da sociedade à luz da palavra de Deus. Cada um tem a sua verdade. É por isso que de vez em quando você encontra um filho dizendo assim: papai, o senhor tem que me entender, o senhor tem que me compreender. Eu tenho meu universo. Isso bate de frente com a Bíblia, porque em Efésios 6, primeiro a Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Não importa se o pai é velho, se é branco, se é negro, se é analfabeto, se tem cultura, se não tem. O segredo da tua prosperidade está em obedecer quem colocou Deus em primeiro lugar. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Para o cristão não há, ouçam bem o que eu vou dizer aqui, para nós cristãos, o que vale não é o ensino da universidade, o que vale não é o que o psicólogo diz lá fora. Respeitamos e consideramos os saberes lá fora, mas para nós, o que vale é o que a Bíblia diz para o pai e para o filho. Se você quer, filhos jovens, escutem o que eu vou dizer aqui. Se você quer prosperidade de Deus para a sua vida, escute o que o seu pai diz, em especial os pais que são cristãos de verdade. Mas eu tenho um recado também para os pais. Eu quero dizer aos pais que Deus não abençoa pai que não tem controle em casa. 1 Timóteo 3, verso 4, Paulo diz que governe bem a sua própria casa. E quando você vai, tem muita gente que diz assim: como eu queria a bênção de Abraão, como eu quero que Deus me abençoe como abençoou Abraão. Não queira, porque Abraão, Deus diz em Gênesis 18:19, eu vou abençoar Abraão porque ele sabe ordenar a sua casa. Deus não tem bênção para pai que não sabe ordenar a sua casa, para pai que não sabe criar o seu filho. Provérbio 29:15, a criança entregue a si mesmo é a vergonha do seu pai. Eu estou falando de Bíblia, esse conceito não é muito aceito hoje, mas eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: quem escuta a Bíblia ainda é abençoado. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Levante a tua Bíblia e diga comigo bem forte: quem escuta a Bíblia, não, mais forte, quem escuta a Bíblia é abençoado. Então veja o que nós podemos dizer aqui para vocês. Esse relativismo moral é a pessoa diz assim: você tem a sua verdade. Vocês já ouviram aquela história? Seu pai é um velho careta, seu pai é um atrasado, é arcaico, é obsoleto, é antigo. Nós somos jovens, vivemos em um novo mundo. Essa juventude aí é teen, essa juventude aí é nova. Para Deus não tem juventude teen, não tem juventude nova. Para Deus tem pessoas que obedecem a palavra. Salmo 119, quando você lê: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O segredo é obedecer a palavra. E o pai, que na verdade é um pai cheio do Espírito Santo, é um pai que quer a casa dele. Há muitos pais que querem ver seus filhos poderosos, não há problema nisso. Há muitos pais que querem ver seus filhos na universidade, isso é bom e maravilhoso, mas você tem que ser um pai como Jó no capítulo 1, versículo 5. Ore pelo seu filho para que ele tenha a melhor vida, a vida eterna com Deus, porque Jesus disse em Mateus 16, não adianta ganhar o mundo e perder o quê?
a sua alma. De que adianta? Então veja bem, o mundo diz que cada um tem a sua verdade, e isso ataca os nossos valores. Por quê? Se a Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você chega nesse relativismo moral, cada um tem a sua verdade, cada um pensa como quer, então aquilo que a Bíblia está dizendo, muitos conceitos serão escamoteados, serão desfeitos da palavra. Mas nós temos, além do materialismo e consumismo, além do relativismo moral, nós temos um outro dilúvio que está entrando no mundo. Talvez vocês pensem que é algo fácil, mas a ideia da ideologia de gênero, que ninguém nasce com sexo, que cada um é que se determina, ela é muito forte. Eu estive recentemente em um país e lá o pai me contou, a mãe me contou que o filho foi para a escola, e quando ela chegou da escola, uma mãe crente, a filha crente, quando a filha voltou da escola, a mãe me contou: pastor Aziel, a minha filha entrou aqui em casa, ela dizendo que não era mais mulher. Veja bem, a mãe ensinando, e aí ela disse: meu Deus, que ideia é essa sua? Ela disse: a professora, ela disse para mim lá na escola, e eu vi com os meus olhos, lá naquele país, uma criancinha, um rapazinho, um menino, com roupa de menina, tudo como se fosse menino, como se fosse menina. Veja bem, esse é o conceito do mundo. O recado que eu tenho para te dar aqui esta noite é: ou você chama a sua família para a arca, ou o dilúvio vai consumir ela. Ou você chama a sua família para a arca, ou o dilúvio vai matar ela. Vira aí para alguém que está ao seu lado e diga: ou você chama a sua família para a arca. Diga: ou você chama a sua família para a arca, ou o dilúvio vai destruir ela. Pastor Aziel, o que é isso? Escutem, pais, escutem o que eu vou dizer aqui. Se vocês analisarem, há muito tempo, aquilo que era chamado de New Age, a nova era, há muito tempo, há 40 anos lá atrás, quando eu li esse livro, eu disse para comigo mesmo, pastor Moisés, eu disse assim: isso aqui nunca vai acontecer na humanidade. O livro dizia assim, dizia que no futuro, o pai e o filho, ou o pai e a filha iriam fazer sexo. Lá no Brasil já tem deputado que luta por um projeto de lei para que haja isso. Escutem o que eu estou dizendo. Quando eu li esse livro há mais de 20 anos atrás, eles diziam que queria tirar o conceito de pai e de mãe, para que dentro do lar a criança não chamasse o pai de pai, nem mãe de mãe, para que perdessem a identidade e ambos fizessem sexo como animal. Hoje a ideia não é mais para chamar professora de tia, nem professor de tio, é para tirar a cadeira ou a mesa lá da frente, para que não tenha o professor. A criança é quem faz. Por isso, lamentavelmente no Brasil, tem crianças que vão para a escola, batem professor, mata professor. Sabe por quê? Porque é o ensino que a sociedade sem Deus ela está fazendo. Mas eu quero dizer aqui esta noite, neste culto de família, nós vamos colocar a nossa família dentro da arca, e nenhum mal vai atingir a nossa casa, a nossa família. Quem pode dizer glória a Deus? Então, a outra coisa que está sendo um dilúvio para a família são as mídias. Qualquer menina hoje, qualquer jovem, pega um celular desse aqui. Vocês sabem muito bem, antigamente quando a gente chegava em uma rodoviária, quando entrava em uma rodoviária, aí tinha aquelas revistas pornográficas, mas elas vinham com uma capa preta e vinha proibido para menores do que? De 18 anos. Vocês sabiam? Olhem para mim aqui, que isso aqui é sério. Há países que incentivam a menina a fazer sexo com 12 anos, querem que eles tenham as experiências sexuais, para que depois, já treinados, quando casarem, ou quando se unirem, ou como quiserem viver, elas já tenham a sua experiência. Essas pessoas são tão irresponsáveis, que elas não sabem que se abrem feridas em moças e rapazes, que na verdade ainda não sabem nem o que é o amor, e nem tem uma estrutura emocional para suportar. É por isso que tem rapazinho que quando começa a namorar, que a moça deixa ele se suicida. Semelhantemente a menina também. Veja o que eu estou dizendo. A Bíblia diz em Cantares 2: não desperteis o amor até que ele o queira. O cristão não vive à luz do mundo, o cristão vive à luz da palavra de Deus. Quem glorifica a Deus? Então a mocinha, minha jovem, abriu esse celular, tem toda a porcaria
porcaria. Não é que o celular é pecado, mas na hora que você abre isso aqui, você pode entrar em um mundo de pornografia, você pode entrar no mundo de pedofilia, você pode entrar no mundo de todo tipo de sexo imoral. E saibam de uma coisa, os pais que estão aqui, talvez vocês não saibam, mas quem sabe seu filho está sendo dominado por um sexo narcisista, que não respeita a mulher, que não vai dar o valor devido para a mulher, vai tratá-la como um animal apenas para o desejo sexual dela, para um flerte, para um brincar, para um namorar. E aqui é o seguinte: o jovem cristão tem que ser como Daniel, pode andar na Babilônia, pode morar na Babilônia, mas em Daniel 1:8 a Bíblia diz, colocou no coração, não se contaminar com as coisas da Babilônia. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então não vamos olhar para o que a mídia pecaminosa coloca, para o que a mídia faz. O que tem de homens, tem até homens casados que se iludem com o poder da mídia e não quer mais olhar para a sua esposa, porque ele fabrica na mente dele, pela mídia, a ideia de uma mulher perfeita. Primeiro, não se iluda, meu filho, aquela mulher perfeita ela não te quer. Aquela mulher perfeita, ela é mulher da vida, que ganha dinheiro para exibir o corpo dela. Cuide da tua esposa dentro de casa e não ponha coisas más diante dos seus olhos, porque você tem compromisso com Deus. Tua cabeça é santa, teu corpo é santo, teus olhos são santos para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Só quem diz